Meus amados, nesta noite estamos passando pelas lições que nós já falávamos há alguns meses atrás e claro, é tão vasto, é tão maravilhoso que nós temos que revisitá-los e até adicionar coisas que nós deixamos passar por alto. Sempre tem coisas novas e isso realmente nos emociona. O assunto desta noite sabendo que muitos entendem mal a necessidade porque falamos tanto dos eventos futuros, das promessas futuras, dos prêmios vindouros. Muitos não conseguem entender o porquê, qual seria o valor disto. Teríamos que viver o momento e apenas o momento, e que o futuro não nos interessa. E aqui no programa, principalmente nesses últimos tempos, nós temos focado muito o futuro, ainda que breve, o breve futuro. Não estamos falando só de nova terra daqui a mais de 1000 anos, mas estamos falando de um breve futuro que nós cremos que tudo se resolverá em questão de 3 anos e meio, apesar de alguns interpretarem que a tribulação tem 7 anos. Mas nós entendemos que o profeta nos trouxe à luz das Escrituras, de acordo com o livro de Daniel, de acordo com o livro de Apocalipse, de acordo com os evangelhos, que restam apenas 3 anos e meio de tribulação. Então vai ser muito rápido. Então este futuro que nós estamos falando é um futuro muito breve, onde as coisas acontecerão com uma velocidade extrema, não é? Então, falando dessas coisas, qual é a importância disto para nós, para fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada. E eu quero chamar a atenção, e eu achei muito importante na página 97 do Livro das Eras. Eu vou ler só um pedacinho aqui. É tão bonito o texto da página 96 e da página 97, vale a pena você ler depois. Fala do sofrimento de Cristo, o propósito do sofrimento de Cristo. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. De acordo com Paulo, ele deixou para a igreja uma medida de sofrimento para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. O sofrimento é necessário. Por que ele quis isto? Diz em Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aí ele diz, porque ele fica de lado, a razão encontra-se em Romanos 8, verso 17 e 18. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros de Cristo significa tudo que ele vai herdar, nós também herdaremos. Por isso que é tão importante falar do reino de Cristo, cavalo branco, essas coisas que Cristo herda, os co-herdeiros também herdam com ele. Por isso a importância. Se é certo que com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em nós, Cristo e sua igreja. A menos que padeçamos, soframos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disso é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, o poder com o caráter é apto para governar. E uma vez que ele quer compartilhar conosco até o seu trono, na mesma base em que ele venceu e está assentado no trono de seu Pai, então nós temos que vencer para nos assentarmos com ele. E a pequena aflição temporária que sofremos agora não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando ele vier. Ó, que tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Olha que interessante. Ele está dizendo que o caráter é uma vitória. O profeta está nos ensinando isso, a Bíblia nos ensina isso,
que o caráter é uma vitória, uma conquista. E através do sofrimento você tem a oportunidade de desenvolver o seu caráter. Ora, irmãos, eu penso o seguinte: tudo isso que nós estamos vendo aqui, estudando, selos, trombetas, taças, todo esse monte de coisa que nós estamos vendo aqui, isso é para te motivar a você desenvolver um caráter. Isso é para te ajudar a você moldar o seu caráter. Eu creio, irmãos, que se nós não temos caráter, nada vale, não adianta nada. Eu creio que um cristão verdadeiro, a sua maior ambição é desenvolver um caráter. Ninguém nasce com caráter. Nós somos sem caráter por nascimento. Nascemos em pecado, em iniquidade fomos formados. E nós já por nascimento não temos caráter. Nós temos que desenvolver esse caráter através das nossas atitudes, do nosso comportamento. O nosso comportamento prova se nós estamos desenvolvendo caráter ou não. Nós crescemos, é a estatura do varão, do homem de Deus, do varão perfeito. E aqui o profeta está dizendo que ninguém sem caráter pode reinar com ele. Então nós vamos ver isto. E nós vamos ver nesta noite, amados, eu quero fazer uma pequena comparação num estudo bíblico, e eu intitulei aqui A Civilização de Justiça, porque nós vamos descobrir que até mesmo o restante dos povos que viverão aqui, que Deus poupará para que vivam e que nós reinaremos sobre eles durante o milênio, eles também terão que desenvolver caráter. Eles também terão que passar por uma moenda, por um sofrimento muito grande, terão que passar por estou procurando a palavra aqui agora, uma triagem muito fina, para que eles possam desenvolver um caráter. E além de desenvolver esse caráter, serão policiados. Então são essas coisas que eu quero falar nesta noite. Serão policiados muito proximamente. Nós sabemos que neste exato momento nós estamos vivendo nos dias da graça. Já já nós entraremos nos dias da justiça. O milênio também é chamado os dias da justiça, onde a justiça de Deus imperará. A impunidade não existirá. E a vara de Deus, a vara de ferro, ela funcionará perfeitamente, pois estará nas mãos de pessoas aptas para governar, pessoas com caráter, governadores, que estarão sobre a terra governando com caráter. E é uma promessa que Deus faz para os vencedores. E é tão bonito porque é como se Deus dissesse assim: se você vencer o quê? Se você desenvolver caráter, então eu te deixarei reinar sobre as nações. Se você tiver caráter. Se você dizer, agora, irmão, nós não podemos culpar ninguém por não ter caráter, quem quer que seja. Agora, nós podemos sim exigir daqueles que deveriam ter caráter a esta altura e ainda não têm alcançado. Pois a carreira está terminando, estamos chegando no final. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E o profeta disse assim: quem é apto para governar? Só aquele que tem caráter. E com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Eu li recentemente, ou já faz algum tempo, num livro chamado As Duas Babilônias, de Alexander Hislop. Ele disse que logo após o dilúvio, que a população que havia restado, sim, porque teve remanescente, um povo que cruzou através da arca e eles procriaram rapidamente. E a terra foi se enchendo com a população. E rapidamente eles já queriam criar uma torre para que alcançassem refúgio, tivessem refúgio em tempo de adversidade. E diz o escritor, muito apropriadamente, que o horror do dilúvio era uma coisa muito fresca na memória deles. E que aquilo realmente foi algo que marcou as pessoas. Também ouvi da boca do irmão Perry Green, falando a respeito do ministério do profeta, que ele chegou num momento muito propício, em 1946, pois o horror da Segunda Guerra Mundial ainda estava muito fresco na cabeça das pessoas. E aquela correção, aquela vara pesada de Deus, tão forte, tão
profunda, que realmente marcou a humanidade de uma maneira tão abrangente, tanto lá antes ou um pouco depois do dilúvio, quanto aqui, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que as pessoas amolecessem, fez com que as pessoas temessem a Deus por causa de seus juízos. Por isso que nós vamos ver qual é o propósito das taças. Por que Deus vai trazer as taças? Porque sem as taças, o juízo de Deus despejado sem mistura, é a mão forte de Deus sem nenhuma leveza, a dureza. E eu vou ler para vocês aqui, o profeta disse que a ira de Deus é horrível. A ira de Deus é horrível, é terrível, diz o profeta. Então, nós vamos ver que tudo isso vai servir para moldar o caráter. Já dizia Salomão, eu creio que eu coloquei aqui, em algum lugar, devo ter colocado o que Salomão disse. Aqui, ó. Olha o que ele vai dizer. Já dizia o mais sábio homem que já pisou sobre a terra depois de nosso Senhor Jesus, diz: não retireis a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Esta palavra de Deus ainda é válida e tem um propósito para que essa penalidade da vara de Deus venha, para que você molde o caráter na criança. E para que nós tenhamos um milênio, para que Deus possa trazer a cabo um milênio, nós precisamos da vara, nós precisamos das taças, nós precisamos de uma correção severa, nós precisamos de punição, nós precisamos da mão pesada de Deus. Nenhuma igreja, nenhuma instituição, nenhuma família, nada pode subsistir sem penalidades, sem leis. Muitas vezes temos leis, mas não temos penalidades severas o suficiente. E nós vamos ver que a severidade da correção é o que traz resultados. Mas hoje nós queremos tudo muito light, né? Tudo muito leve, tudo muito mais, mais brando. Na mensagem qual é a atração sobre a montanha, o profeta diz assim que as nações e as pessoas se tornarão mais fracas e mais sábias. Apenas pense a expectativa de vida do americano hoje, lá naquela época, na meia idade, cerca de 72 anos. Mais fraco e mais sábio. Não havia aviões a jato naqueles dias e ogivas atômicas, mas viviam muito mais. Estamos ficando mais fraco e mais sábio. E nossa própria sabedoria é o que vai nos destruir. Nós nos destruiremos, Deus não irá nos destruir. Nossa sabedoria nos destruirá. Sempre tem sido assim e assim será novamente. Ele está dizendo, citando a Bíblia, que realmente as pessoas ficariam mais sábias, mas mais fracas. Não é? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Eu já vou voltar, vou passando aqui, nós já vamos voltar no nosso tema principal. Dê uma olhada no que ele diz aqui. Eu digo à América. Eu gostaria de fazer com que eles, neste minuto, ouvissem minha voz. Vocês não são ignorantes destas coisas. Assim como as nações que foram antes pecaram e fizeram o que nós temos feito, estamos pesados na balança e encontrados em falta. O que aconteceu à França? O que aconteceu com a Alemanha? O que aconteceu com as outras nações que foram para o vinho, mulheres e diversão? Sempre acaba assim. E não estamos imunes do juízo. Deus é justo. E ele disse, teu pai, falando de Daniel, falando com Belsazar, né? Daniel disse, teu pai, que era Nabucodonosor, né? Teu pai, como Deus lhe fez uma grande nação, mas ele se esqueceu. E ele fez as mesmas coisas que você está fazendo. E Deus o transformou num animal selvagem. Disse, você está ciente dessas coisas, e você vai e toma estes vasos sagrados e zomba deles? Notem, ele disse, a escritura está na parede e desta vez teu reino está contado. Em outras palavras, olha aqui, camarada, teus dias estão contados. Teu reino é tirado de ti e dado a outra nação, uma nação ímpia e brutal, uma que é tão maldosa quanto eles. Deus faz com que o pecado lute contra o pecado hoje. Olha que interessante. França havia caído em pecado, porque tudo que as pessoas pensavam era vinho, mulheres e diversão, farra, não é? A esbórnia, né? As orgias, os prazeres carnais, não é? É tudo em que eles pensavam, pecado. O que Deus fez? Levantou uma outra nação pecaminosa, chamada Alemanha, para lhes dar uma surra,
Por isso que ele disse aqui que Deus faz com que o pecado lute contra o pecado. Deus levantou a Alemanha para surrar a França. As duas eram nações pagãs. Assim como os medo-persas eram pagãs e estavam surrando Babilônia, Deus faz isto, já fez no passado e fará novamente. Deus levantará uma nação, a nação da Rússia, para punir a igreja romana, para trazer a penalidade sobre a igreja romana. Então Deus usa esses caminhos. Deus pode fazer com que um indivíduo que está em pecado seja lançado contra outro indivíduo que está em pecado e que ocorra uma repreensão severa na vida desses indivíduos, e muitas vezes é diabo contra diabo. Não é? Deus faz isso, Deus já fez com nações, Deus faz com pessoas. Não é? Então é interessante notarmos. E Jesus ele concordou com isso quando ele disse que se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Já querendo dizer que isso pode acontecer. Se um reino se levantar contra si próprio, ele não subsiste. Não é? Aí ele diz novamente aqui. Notem, na França eles começaram com toda a podridão deles. Iam de maneira que viviam lá, e então Deus mandou a Alemanha para cima deles, para lhes surrar um pouquinho. Então nós fomos lá para salvar a pele deles. E assim que fizemos isto e ganhamos a guerra e fizemos os alemães retornarem e fizeram as pazes com a França, eles se voltaram a Deus? Não, Senhor. Mulheres, vinho, farra, pecado e imundícia ao extremo. Deus estava usando uma última instância para que levasse eles a um arrependimento, para que levasse eles a uma reflexão e que eles tivessem o desejo de desenvolver caráter em suas vidas e temer a Deus e viver segundo os preceitos e as leis e os mandamentos de Deus. Mas eles não fizeram isto. Quando Deus mandou esta vara de correção sobre eles, teve sempre alguém lá para impedir. Tem sempre alguém, tem a avó, ou às vezes o marido vai corrigir, a esposa não deixa. Ou a esposa vai corrigir, o marido não deixa. Não é? O pastor corrige, o outro membro se ofende. Não é assim que acontece? O pastor vai corrigir, mas sempre vai ter alguém que se dói, que não gosta, que fica ofendido. Então, quando nós estamos falando desse tipo de instituição, desse tipo de sistema, nós já vimos que isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. As pessoas querem viver sem a vara da correção, sem a vara do policiamento, sem a dureza, sem o sofrimento, não é? Porque é sofrer. Obedecer a Deus muitas vezes é sofrer. Nós temos que desenvolver nosso caráter. Estou fazendo uns paralelos aqui nesta noite, não é? O profeta diz aqui, você nunca observe o comunismo, mas não é nada a não ser uma ferramenta servindo nas mãos de Deus para te ajudar a vingar o sangue, como veremos amanhã à noite, está vendo? Nós sabemos que o comunismo é pagão, é anticristo, mas Deus vai usar isto para punir um outro sistema anticristo. Então nós temos muitos exemplos para ver que estas coisas realmente são assim. Vamos mais um pouco aqui. Agora, ao mesmo tempo que esse camarada está conquistando, Deus vai fazer algo também. Não vamos dar todo o crédito para Satanás aqui. Veja, vamos parar de falar nele por completo, está vendo? Enquanto esta grande coisa está acontecendo aqui, este grande sistema terminando nessas organizações, união para que possam fazer um bolo juntos e se parar contra o comunismo, sem saber que Deus levantou o comunismo para lhes conquistar. O que fez o comunismo se levantar na Rússia? Por causa da impureza da igreja romana e as demais. Levaram todo o dinheiro que havia na Rússia e deixaram o povo morrer de fome e não deram nada para eles e viviam igual o restante do mundo. Nós vamos ver que a Bíblia profetiza no livro de Apocalipse que haverá um avivamento das nações comunistas. Logo após a ascensão da imagem da besta, o protestantismo tendo o seu avivamento, quem vai rir por último vai ser o comunismo. Sabia disso? Está escrito na Bíblia. Isto acontecerá. Já falamos muito sobre isso, não é?